Ela berrou: a culpa é da tua família. A minha resposta virou um caos que ninguém previa, expondo segredos que transformaram a noite num campo de batalha emocional. Eu tinha 31 anos, e a minha namorada, Inês, 28. Quando começámos a namorar, eu jurei que tinha ganho na lotaria emocional. Ela ria com a minha família, trazia pastéis de nata para a minha mãe, elogiava o meu irmão mais novo, o Miguel. Toda a gente no Porto dizia que eu tinha tido sorte, e eu acreditava. Mas alguns meses depois começaram aqueles pequenos detalhes estranhos, tão discretos que pareciam coincidência. No aniversário da minha mãe, ela enviou à minha irmã, Sofia, a hora errada, de propósito, e a Sofia apareceu atrasada, corada de vergonha. A Inês fez um espetáculo de desculpas, quase teatral. Num jantar em Lisboa, soltou do nada que os meus familiares eram bons, mas demasiado simples para ela. Doeu. Numa reunião de amigos, decidiu gozar comigo, dizendo que o meu trabalho era tão emocionante quanto azulejo velho num apartamento barato. Todos riram. Eu fiquei ali, a fingir que também achava graça, mas por dentro senti-me pequeno. Convencei-me de que estava a exagerar. Não estava. 2 semanas depois, a Inês apareceu ao jantar do meu pai de mãos vazias. O bolo de reforma, aquele que eu tinha encomendado com ela, pago antecipadamente e confirmado 2 vezes, simplesmente não existia. Segundo ela, a pastelaria em Braga tinha confundido as datas, perdido o pedido, arruinado tudo. Entrou pela porta a chorar, a tremer como se o universo tivesse conspirado contra ela. Os meus pais abraçaram-na, claro. Mas quando olharam para mim, eu vi aquilo que ninguém disse em voz alta. Isto começa a ser estranho. No aniversário do meu sobrinho, outro episódio. Meia hora antes de sairmos, a Inês agarrou-se à barriga e disse que se sentia péssima, que talvez fosse gastroenterite, que eu não podia deixá-la ali sozinha, indefesa, doente. Pôs-se na cama, frágil, como uma atriz a dar o seu melhor papel. Eu disse que ia só entregar o presente e regressava rápido. Foi o suficiente para o drama começar. Enquanto eu estava no restaurante, a Inês enviou-me mais de 20 mensagens. Estou a morrer. Tu não te importas comigo. Estou aqui sozinha enquanto tu te divertes. Tive de sair para a varanda para respirar. A minha irmã viu-me pálido e disse: isto não é normal, mano. Eu sorri, tentei minimizar. Ela não acreditou. Mas o golpe decisivo veio no jantar da minha tia Helena. Um encontro simples, família, vinho verde, conversa tranquila. A meio da refeição, completamente do nada, a Inês virou-se para mim e disse, num tom carregado: estás tão calado, parece que tens vergonha de mim. A mesa inteira congelou. Eu, que até então tinha passado o jantar inteiro a tentar equilibrar a tensão entre ela e os meus primos, senti o sangue subir-me ao rosto. Antes que eu pudesse responder, ela já tremia, já chorava, já limpava lágrimas imaginárias com o guardanapo. Eu só queria sentir que pertenço à tua família, soluçou ela, diante de 10 pessoas em silêncio absoluto. Tentei explicar, tentei acalmá-la, tentei defender-me sem a expor. Mas todas as tentativas saíam desajeitadas, enquanto ela se afundava na performance. A minha tia aproximou-se com um ar preocupado, o meu primo desviou o olhar para o prato, a minha mãe apertou os lábios. O ambiente ficou pesado como cimento fresco. Quando voltámos ao carro, ela já estava calma, milagrosamente. Não percebes como me sinto, disse ela, serena, como se nada tivesse acontecido. Inês, fizeste-me parecer um idiota diante da minha família. Eu? Ela abriu muito os olhos, indignada. Tu é que me ignoraste o jantar inteiro. O percurso até casa fez-se num silêncio quebradiço, só interrompido por suspiros calculados. Mas o padrão continuou. Em todos os encontros familiares, em todos os jantares com amigos, em todos os eventos sociais, havia sempre um pequeno incêndio criado por ela, e sempre eu a apagar. Um mal-entendido. Uma sensibilidade. Uma crise emocional. E invariavelmente, era eu que acabava de braços à volta dela, a pedir desculpa por coisas que não fiz, enquanto as pessoas à volta fingiam não ver a tempestade que ela fabricava com uma naturalidade assustadora. Ninguém dizia nada. Mas todos sentiam. E eu, como um tolo, continuava a acreditar que aquilo eram apenas fases, stress, coincidências,
qualquer coisa que não me obrigasse a admitir a verdade que já batia à porta. A primeira fissura já tinha aberto. E eu ainda achava que uma fissura não derrubava uma casa. Fomos jantar à casa dos meus pais numa sexta-feira tranquila, daquelas em que eu já sabia o menu de cor. Bacalhau à Gomes de Sá, vinho caseiro do meu tio e, para sobremesa, os pastéis de nata que a minha mãe fazia só quando queria impressionar alguém e, claro, para agradar à Inês. Ela chegou sorridente, elogiou a decoração, abraçou a minha mãe com aquela doçura estudada. A mesa parecia leve, a conversa corria bem, todos estavam relaxados. Pela primeira vez em semanas, eu pensei, talvez hoje não haja drama. O erro foi meu. A meio da refeição, o meu pai comentou uma história antiga. O nosso Joãozinho jogava futebol como um pombo assustado. Fugias da bola como se ela fosse morder-te. Todos riram, inclusive eu. Era verdade, eu era péssimo. Mas a Inês, que até aquele momento tinha estado a desenhar círculos com o dedo no rebordo do copo, levantou-se de repente, rígida, fria como uma porta de ferro. Quero ir embora. Agora. O silêncio caiu como um balde de água gelada. A minha mãe ficou boquiaberta, o meu pai pigarreou, a Sofia arregalou os olhos. Eu tentei manter a compostura. Inês, o que aconteceu? Vamos. A voz dela era um fio cortante. Já. Despedi-me rapidamente, acenando desculpas confusas, enquanto ela atravessava a sala como se fugisse de um incêndio. No carro, o mundo desabou. Assim que fechei a porta, ela explodiu. Isto é culpa da tua família. Sempre a humilhar-te. Sempre a tentar mostrar que tu és um inútil. Eu nem tive tempo de respirar. O quê? Inês, o meu pai estava só a contar uma história. História? Gritou ela, batendo com a mão no tablier. Vergonhas. Isso é o que eles fazem. Transformam-te num menino fraco. Cada palavra vinha com uma violência nova. Tu nunca vais ser um homem de verdade. Nunca. Eles sabiam disso e gozaram contigo à frente de mim. Eu agarrei o volante com força, sentindo a vergonha subir-me como febre. Estás a distorcer tudo. Ele estava só a brincar. Cala-te. Ela cortou. Estás sempre a defendê-los. Sempre. E depois perguntas por que é que eu fico assim. Continuei a conduzir em silêncio, a tentar não levantar tensão, a tentar não alimentar o incêndio. Ela chorava, depois gritava, depois ria nervosamente, depois voltava a gritar. Quando chegámos a casa, saiu do carro sem esperar por mim, subiu as escadas, entrou no quarto e bateu a porta com tanta força que ouvi o vidro da janela tremer. Tranquei-me na sala por um tempo. Tentei pensar, mas a cabeça só ecoava as frases dela: menino fraco, nunca vais ser um homem, a tua família arruinou tudo. Às 2 da manhã, ainda a ouvir passos dela pelo quarto, finalmente adormeci no sofá. De manhã, acordei com silêncio absoluto. A porta do quarto estava entreaberta. O armário dela aberto, algumas roupas desaparecidas. No espelho, um post-it. Preciso de espaço. Não me procures. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpa. Nada. Só espaço, o tipo de espaço que significa: agora carregas tua culpa. Mais tarde, a minha mãe ligou-me, preocupada. Filho, a Inês ficou aborrecida? Ela saiu tão rápido ontem. E eu, como o idiota adestrado que já me estava a tornar, respondi: está tudo bem, mãe. Ela só teve um dia difícil. Nem por um segundo eu disse a verdade. Nem por um segundo a defendi de mim próprio. E esse foi o momento em que percebi, sem coragem de admitir, que a Inês tinha aprendido a usar o meu silêncio como arma, e eu continuava a entregar-lhe. No dia seguinte, com a casa silenciosa como um funeral, tentei ocupar a cabeça. Arrumei a sala, lavei a louça que tinha ficado da noite anterior, dobrei a manta do sofá onde dormira. Qualquer coisa para não pensar. Quando entrei no quarto, senti um vazio estranho. As gavetas dela meio abertas, o perfume leve ainda no ar, a cama desfeita num lado só. Eu estava exausto, emocionalmente partido, fisicamente drenado. Foi então que vi o diário. Capa verde, pequena, com o elástico já meio gasto. Sempre esteve ali, na mesinha de cabeceira dela. Eu nunca toquei. Nunca. Tinha aquela sensação de fronteira invisível. Aquilo era dela. Ponto. Mas naquele momento, algo em mim quebrou. O peso dos meses,
das humilhações silenciosas, da noite anterior, tudo empurrou a minha mão. E antes que o meu cérebro mandasse parar, o diário já estava aberto nas minhas mãos. A primeira página parecia banal. Datas alinhadas, letra redonda, organizada. Depois li. E o chão desapareceu. Entrada: aniversário da minha mãe. Dei à Sofia a hora errada de propósito. Chegou atrasada e ficou com cara de parva. Mais um passo. O meu estômago virou-se. Voltei a ler. Mais um passo? Passo para quê? Passei para a entrada seguinte. Entrada: jantar de reforma do meu pai. Não encomendei o bolo. Deixei que pensassem que a pastelaria tinha falhado. Fiquei tão frágil. Ele defendeu-me outra vez. Funciona sempre. As minhas mãos começaram a tremer. Eu lembrava-me dela naquela noite, encolhida, chorosa, a inventar desculpas enquanto toda a família a confortava. Eu lembro-me de a ter defendido, de ter sentido culpa por ter duvidado dela sequer por um segundo. Continuei. Não devia, mas continuei. Entrada sobre o jantar com os meus primos. O comentário sobre o trabalho dele foi perfeito. Todos riram. Ele ficou vermelhinho. Agora sabe que depende de mim para validar quem é. Pequenos golpes funcionam melhor. Pequenos golpes. Funcionam melhor. Eu sentia-me enjoado. Virei mais páginas. Algumas eram superficiais. Roupas compradas para provocar inveja, comentários calculados, pequenas manipulações sociais. Até que encontrei uma entrada sobre o vestido creme, aquele que ela usou no jantar de família e que eu notei ter deixado a Sofia desconfortável, embora nunca tivesse entendido o porquê. Entrada: o vestido creme. Comprei-o só para ver a cara da Sofia. Funcionou na perfeição. Ela sente-se inferior ao meu lado. Bom. Fechei os olhos por um segundo. A Inês tinha transformado a minha família num tabuleiro de xadrez. E eu, como idiota, acreditava sempre que a má sorte era coincidência. Depois veio a pior de todas. Uma frase curta, escrita com a caneta mais carregada, quase como se tivesse sido sublinhada com ódio. Quando a família dele estiver fora do caminho, o Duarte será só meu. Li outra vez. E outra. Até o meu cérebro finalmente processar. O plano dela não era ser aceite. O plano dela era isolar-me. Afastar-me de todos, peça a peça, até eu não ter mais ninguém. As lágrimas vieram, não pela Inês, mas por perceber quantas vezes acreditei que a culpa era minha. Quantas vezes pedi desculpa por coisas inventadas. Quantas vezes duvidei da minha própria sensibilidade. O diário continuava. Algumas páginas detalhavam estratégias como se ela fosse uma cientista social cruel. Se mostrar fragilidade, ele recua. Se eu chorar, ele defende-me diante da família. Se acusá-lo de me ignorar, ele esforça-se mais. A chave é fazê-lo sentir que falha. Era tudo calculado. Cada lágrima, cada ataque, cada cena pública. Nada era explosão emocional. Era engenharia. Fechei o diário devagar, como quem fecha um caixão. Senti o peito afundar-se, uma mistura de náusea, desilusão e uma calma horrível. A verdade era clara como água. Eu não era o problema. A minha família nunca tinha sido o problema. O problema era ela, e sempre tinha sido. O diário caiu da minha mão para a cama com um baque suave. Mas dentro de mim, tudo desabou de uma vez só. E naquele momento, sem precisar de ninguém me dizer, percebi. O amor que eu tinha por ela morreu ali, naquela página. Quando a Inês finalmente voltou, 2 dias depois, chegou com aquela máscara de doçura ensaiada tantas vezes. Entrou em casa devagar, cabeça inclinada, voz baixa, quase infantil. Amor? Eu só precisava de espaço. Aproximou-se como se o ar entre nós fosse vidro. Desculpa por ter exagerado. Eu ando muito sensível, sabes? Stress do trabalho, ansiedade. Eu não queria magoar-te. Antes, aquelas palavras teriam partido o meu coração. Desta vez, não. Eu estava sentado no sofá, o diário pousado na mesa à minha frente. Ela notou. E parou. Como um animal a pressentir a armadilha. Inês, disse eu, com a voz calma demais até para mim próprio. Eu li o teu diário. A cor desapareceu-lhe do rosto. Literalmente. Ela ficou branca como um azulejo.
Por um segundo pensei que ia desmaiar. Mas recuperou depressa, rápido demais. Ah, aquilo? Riu-se, nervosa. João, aquilo não é real. É ficção. Escrita criativa. Eu escrevo para aliviar stress. Eu não respondi. Só a olhei. E a máscara caiu. Ok, talvez tenhas interpretado mal, disse ela, agora com o queixo tenso. Eram pensamentos soltos, coisas que escrevi quando estava magoada. Nada daquilo é literal. Eu empurrei o diário ligeiramente para ela. Escreveste, quando a família dele estiver fora do caminho, o Duarte será só meu. Ela mordeu o lábio. E partiu. Explodiu. Está bem. Gritou. Fiz algumas coisas, sim. Mas a tua família é tóxica. Não gostam de mim. Sempre me julgaram. Eu só queria proteger a nossa relação. Eu ouvia como quem ouve chuva bater numa janela fechada. Ela continuou, cada vez mais alta, cada vez mais desesperada. Tu não percebes. Eles controlam-te. Tinhas de sair debaixo deles. Eu estava a salvar-nos. A sabotar a minha irmã? Perguntei. A humilhar-me em jantares? A manipular-me para me afastar de toda a gente? Estava a tentar criar uma vida contigo. Berrou ela. E tu devias agradecer. Depois veio a parte previsível, o ataque invertido. E como ousas ler o meu diário? Rugiu. Isso é invasão de privacidade. É abusivo. Tu és dramático. Sempre foste. Eu levantei-me. Acabou? Inês. Ela congelou. O quê? Estamos terminados. Quero que saias. Hoje. A reação dela foi quase teatral. Primeiro raiva. Depois choque. Depois lágrimas, tantas lágrimas que pareciam fabricadas num laboratório. Ela caiu de joelhos, agarrou-se às minhas pernas, soluçou alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Não me deixes, João. Eu amo-te. Tu és tudo o que eu tenho. Mas o que eu senti, naquele momento, foi a coisa mais fria e clara do mundo. Nada. Nem pena. Nem raiva. Nem saudade. Só uma certeza absoluta. Eu tinha finalmente fechado a porta. No dia seguinte, o caos começou. Por volta das 9 da manhã, acordei com o som metálico de ferramentas no corredor. Abri a porta. Um serralheiro estava prestes a mexer na fechadura. A senhora disse que perdeu as chaves, explicou ele, apontando para a Inês, que estava ao lado, com ar de quem tinha passado a noite num rodopio emocional. Ela não vive aqui, respondi. Saia imediatamente, ou chamo a polícia. O serralheiro recuou de imediato, olhos arregalados. Desculpe, pensei que... Pensou mal, disse eu. A Inês começou a chorar outra vez. Eu só queria falar contigo. Arranjamos tudo. Eu perdoo-te. Eu fechei a porta. Devagar. Sem discutir. À tarde, recebi uma chamada da minha mãe. João, a Inês esteve aqui. O quê? Ela apareceu aos gritos no portão, a dizer que nós destruímos a vida dela. O meu pai tirou o telefone da mão da minha mãe e falou ele. Gritei-lhe que ia chamar a polícia se não saísse. A rapariga está descontrolada, filho. Segundo eles, a Inês tinha passado quase 10 minutos a vociferar no alpendre. A família dele envenena tudo. Eles afastaram-no de mim. Arruinaram a nossa relação. Depois arrancou no carro, quase a bater no caixote do lixo. Eu ouvi tudo em silêncio. No fim, o meu pai disse: Ainda bem que isto acabou. Estamos contigo. Sempre estivemos. Quando desliguei, sentei-me no sofá. A casa estava tranquila, limpa, finalmente minha. E, pela primeira vez em muitos meses, senti uma paz que quase doeu de tão estranha. O caos dela já não era meu. Arrumar as coisas da Inês foi estranho. Não pela saudade, mas pela sensação de estar a desmontar um cenário, não uma vida. Cada peça de roupa, cada frasco de perfume, cada caderno dela parecia um acessório de teatro, bonito por fora, vazio por dentro. Eu e o porteiro do prédio fizemos 3 viagens até à sala de gestão do condomínio. Caixas empilhadas, lacradas, etiquetadas. Tudo organizado e entregue ali, longe da minha porta, longe da minha rotina. Quando terminei, senti um alívio tão físico que quase foi palpável. Na manhã seguinte, ela veio buscar as coisas acompanhada por 2 amigas. Eu não desci.
Fiquei encostado ao parapeito da janela, sem ser visto, observando-as no pátio. A amiga loira apontava para as caixas como se fossem provas num julgamento. A morena tirou fotografias, talvez para mandar no grupo de amigas tóxicas dela, talvez para se certificar de que nada precioso tinha sido retirado. A Inês, por sua vez, levantou a cabeça e fitou o meu andar. Não me viu, mas tentou. Depois, muito devagar, articulou algo com os lábios. Não consegui ouvir, mas o gesto dizia tudo, uma mistura de raiva, ironia e perda. E então foram embora. O silêncio depois disso foi quase musical. Mas, claro, houve o e-mail. Um manifesto de 8 parágrafos, enviado às 3 da manhã, cheio de frases longas e culpa cuidadosamente embrulhada. Leste o diário fora de contexto. A tua família influenciou-te contra mim. Eu só queria que te tornasses mais independente. Dá-me uma última oportunidade, prometo mudar. Nenhuma desculpa verdadeira. Nenhum reconhecimento de maldade. Só manipulação em modo elegante. Como sempre. Depois veio o que me fez rir, um pouco triste, eu admito. Ela mandou uma mensagem à minha mãe. Não a pedir perdão. Não a admitir o que escrevia no diário. Não a reconhecer que tentou isolar-me durante meses. Apenas, desculpe pelos mal-entendidos. Eu sempre quis ser parte da família. Mal-entendidos. A palavra perfeita para quem acha que o mundo gira ao redor da sua narrativa. A minha mãe leu a mensagem, pousou o telefone e disse: Esta rapariga vive numa realidade paralela. E nós rimos. Pela primeira vez em muito tempo, rimos juntos sem peso, sem tensão, sem medo do que a Inês pudesse fazer a seguir. Já passaram quase 3 semanas desde que ela saiu. 3 semanas de paz. De jantares com a família onde a conversa flui sem bombas relógio escondidas. De reencontros com amigos que eu tinha afastado sem perceber o porquê. De noites em que durmo profundamente, sem acordar a meio a tentar decifrar o humor dela. No último domingo, estávamos todos sentados à mesa. Eu, os meus pais, a Sofia, o Miguel. Rimos de coisas simples, piadas antigas, memórias estúpidas da infância, histórias que a Inês transformaria em munição. A certa altura, olhei para eles e senti uma dor pequena, mas bonita, bem no centro do peito. Quase os perdi. Se não fosse o diário. Se não fosse o impulso irracional de o abrir naquele dia. Eu podia estar agora em Lisboa, isolado, afastado de tudo e todos, preso num ciclo de culpa e manipulação tão bem construído que nem me aperceberia. Podia ter cortado a minha família porque ela dizia que era melhor para nós. Podia ter passado anos a justificar comportamentos que nunca tiveram justificação. Às vezes lembro-me da versão dela que eu amava. A Inês doce, divertida, atenciosa. Mas quanto mais penso, mais claro fica. Essa mulher não existiu. Era só o verniz, a embalagem bonita que escondia o mecanismo por trás. O verdadeiro amor não te exige isolamento. Não te põe contra os teus. Não te diminui para depois te oferecer resgate. O verdadeiro amor não te pede para escolher entre ele e quem te ama. Isso não é amor. É controle. É posse. É uma prisão com decoração bonita e janelas limpas. E eu, finalmente, saí dela. Agora, quando fecho a porta da minha casa, há uma calma que nunca existiu antes. Uma calma que não precisa de aplausos, nem lágrimas, nem provas constantes. Uma calma que não me faz pisar ovos ao andar. Uma calma que me devolve a mim mesmo. A guerra acabou. E no silêncio que ficou, eu finalmente consigo respirar.